Ora, cá estamos de novo então para mais uma videoaula e desta vez apenas um lamiré para terem uma noção daquilo que se pretende, esclarecer dúvidas sobre a diferença deste curso para outros cursos. Mónica, basicamente demos o curso com a designação de apometria prática. Porquê? Por isso mesmo, antes de mais, olá a todos, porque é prático, não é? Acho que essa é que é a principal razão. Mas talvez seja importante esclarecer relativamente à apometria, porque quem for interessado e quem efetivamente fizer pesquisas, como nós encorajamos sempre as pessoas a fazer, vai perceber que há muitas apometrias, ou melhor, muitas designações diferentes da apometria. Mas a apometria, na sua base, é uma só. É uma só e, como o próprio nome indica, baseia-se em práticas, em técnicas que vão para além, apó, não é? O que significa metria medida. Então, para além de qualquer medida. Aqui considera-se medida naturalmente tudo aquilo que define aqui a nossa forma mais linear de ver as coisas nesta dimensão na qual nos encontramos. Quem postulou essas leis, ou seja, nas quais todas as apometrias se baseiam, foi um senhor chamado Dr. Lacerda, que já não está entre nós, e que efetivamente começou a desenvolver esse método que se chama hoje apometria. A razão pela qual a pessoa deve procurar uma formação destas, ou seja, ser médium da apometria, fazer apometria, é para quê? Bom, para já é preciso compreender o que é que a apometria pretende. Sendo essa uma terapia essencialmente kármica, ou seja, visa a cura de karmas, de situações que estão no passado e que têm os seus efeitos no presente, ou seja, que acabam por limitar e complicar de uma forma ou de outra a vida da pessoa, é necessário que a pessoa entenda que esta terapia visa tratar as causas para que os efeitos deixem de acontecer. Mas é preciso compreender também, e já agora, o outro dia uma pessoa fazia-me a seguinte pergunta. Então, se o karma é a lei da causa e efeito, e se o efeito é uma forma de curar as causas, não estaremos nós, com a apometria, a impedir que efetivamente as coisas que têm que acontecer aconteçam? Efetivamente a pergunta faz sentido, tem lógica e é legítima. Mas levou à seguinte resposta. Então, porque é que, por exemplo, quando alguém tem uma doença, porque é que ela é operada? Então teria que deixar-se a doença correr até ao fim e a pessoa acabaria por padecer com ela. Qual é a diferença entre uma técnica de TVP, regressão e apometria? É muito diferente por várias razões. A primeira razão tem a ver com a apometria vai ultrapassar bloqueios que as pessoas muitas vezes apresentam e que as impede de aceder a registros do passado. Com a apometria e com este método, isso vai ser ultrapassado. Vai ser ultrapassado porquê? Porque quem faz a viagem, vamos lhe chamar assim para ser simples, são os médiuns de apometria, os terapeutas, e não propriamente a pessoa. Ela passa a ter um papel de como quem está a ver um filme, não é? Naturalmente que se ela tiver a sensibilidade vai sentir e vai visualizar também, mas todos esses bloqueios são ultrapassados. Em segundo lugar,
Na situação da apometria, há uma série de filtros que se colocam no início, nomeadamente o perguntar à pessoa efetivamente o que ela quer responder. E a apometria é cirúrgica, ou seja, vai às questões que a pessoa quer resolver efetivamente e não àquelas que o terapeuta acha que efetivamente a pessoa precisa tratar, não é? Na apometria fala-se muito em ectoplasma, também que difere daquelas técnicas anteriormente referidas, a TVP e a regressão, em função de esta. É isto que também faz a diferença? Sim, claro, porque uma pessoa fazer um terapeuta tem um X% de ectoplasma para favorecer a terapia, não é? Sabendo nós que o ectoplasma é a substância que permite moldar as formas no nível astral. Tudo aquilo que se trata em apometria trata-se em diversas dimensões do ser, em diversos planos, mas a atuação é feita a nível do astral. Daí ser necessário, como em tudo, não é? Para fazer uma omelete é preciso ovos, e então para trabalhar a nível do astral é preciso ectoplasma. Onde é que a física quântica se alia à apometria? Só para terminar, porque relativamente ainda à questão do ectoplasma, naturalmente que se cada pessoa, cada ser humano tenha em si uma percentagem limitada de ectoplasma para doar, naturalmente que a multiplicação de terapeutas vai favorecer e vai aumentar em muito o gradiente e a força, digamos assim, da cura, não é? E de tudo aquilo que for feito a nível desde cortes kármicos a despolarizações, enfim. É um trabalho de equipa, então. Sim, é um trabalho de equipa e isso, e remetendo para a questão que abordamos no início, se está na base todas as leis do Dr. Lacerda, se elas estão lá sempre, tudo aquilo que se pretende de positivo neste universo implica dinâmica e mudança, tudo o que fica fixo apresenta problemas. Então, as apometrias que podem ver por aí são acrescentos daquilo que se vai aprendendo, daquilo que vai trazendo mais valias numa base que é comum a todos, por isso todas elas são válidas. A nossa, que não é nossa, mas só uso aqui o termo porque é aquela que nós fazemos, como nós sabemos, é a soma disso tudo, de tudo aquilo que nós fomos aprendendo, mas sempre com esta base e deste grande contributo que todos devemos ao Dr. Lacerda, desta técnica que efetivamente favorece muito e muda muito radicalmente a vida das pessoas. Só para terminar, e relativamente à questão que eu há bocadinho referi que me fizeram há uns tempos atrás, há que compreender que o karma é um mecanismo que muitas vezes tem levado a que as pessoas sofram bastante, porque têm que passar digamos, pelo equivalente na polaridade oposta daquilo que geraram lá atrás. Contudo, há que compreender que aí entra a apometria como um instrumento de dissolução desse karma, mas é uma dissolução que é feita pela consciência e pela graça, ou seja, pela consciência, porque a pessoa vai consciencializar-se daquilo que efetivamente trouxe os efeitos que hoje está a viver. E essa consciencialização e consequente processo de perdão e etc, e todos os processos que estão associados a isso, vai fazer com que a pessoa fique livre e na disposição e na possibilidade de não repetir essas mesmas situações. Para além disso, a apometria age sob o princípio do pede e receberás, ou seja,
A pessoa pede a cura, ela recebe a cura, desde que se consciencialize. Por isso mesmo a apometria tem estas duas vertentes de ação, mas também de compreensão cognitiva de todos os processos subjacentes às situações que a pessoa está a viver. Voltando à física quântica, onde é que elas ligam? Ora bem, em muitos aspectos, não é? Mesmo porque na questão da física quântica nós sabemos, dentro dos aspectos que nós vamos passar também no curso, a ótica do observador, aquilo que a forma como nós olhamos para o mundo ou para determinada situação molda essa situação, ou seja, nós somos digamos, os criadores ou co-criadores da nossa realidade. Tendo consciência disso, tendo consciência desta ótica do observador que vai condicionar a experiência, então aí sim, mudando essa ótica, nós modificamos a realidade do ser, efetivamente. E daí, e por isso mesmo, é que a apometria é uma técnica libertadora, acima de tudo. Liberta o ser, é como pôr uma folha em branco, para que ela possa ser reescrita, mas com um guião diferente. Ou seja, um guião fora dos padrões que foram verificados anteriormente. Também na apometria se usa cromoterapia e mandalas. Sim, isso são todas, lá está, é a história da omelete e dos ovos, não é? Os ovos não são só ectoplasma, naturalmente, são ectoplasma, mas eles são codificados através de mandalas, sim, cada uma com o seu atributo e cada uma com a sua função, que são aplicadas dentro daquilo que é necessário. A cromoterapia, claro que sim, porque trabalhamos com emoções, porque trabalhamos com frequências e sabemos que as cores são isso mesmo, são desdobramentos da luz, não é? E é com todas essas ferramentas que trabalhamos. Uma das técnicas que se usa na apometria é o desdobrar da consciência, então, para ir a essas causas. É como um eletrão, não é? Voltando a juntar à física quântica, que salta de órbita e vai para uma situação diferente. Fica só apenas este lamiré e, mais uma vez, a distinção daquilo que é feito nas nossas formações, que também usamos mandalas próprias, comandos quânticos próprios e uma mescla de várias técnicas evolutivas, não é? Sim, é isso mesmo. Por isso há bocadinho estava a referir a questão da base do termo apometria, não é? Está lá. Depois, aquilo que resulta na apometria que hoje fazemos é, como o Alexandre acaba de dizer, é uma mescla de não dá para dizer acaba aqui, começa acolá. É tudo aquilo que nós temos aprendido e tudo aquilo, principalmente, que é solicitado pela situação e pela pessoa naquele momento. Porque nós já fizemos centenas de apometrias e não há uma igual à outra. São completamente diferentes, porque cada ser é diferente e ainda bem que assim é. Não é nada que é programado, é algo que é um trabalho de equipa, mas toda essa equipa trabalha na confiança, na fé, no saber que está amparada e principalmente na ferramenta que é fundamental, que é o amor e a compreensão, compaixão e o não julgamento por aquele ser que está ali. Porque resumindo, no passado nunca fomos grande coisa. Ou seja, se há cura a fazer, naturalmente não é por situações positivas, é sempre por situações que muitas vezes são muito difíceis de encarar e de reconhecer, mas que quando é feito e quando efetivamente a pessoa aceita esse lado sombra, trá-lo para a luz e ele é curado, assim mesmo.
Na apometria também se explica os fenómenos da mediunidade e as dimensões da consciência. Sim, é praticamente impossível fazer apometria sem compreender bem o que é que o que é que são os planos, não é? Os vários corpos, como é que a energia se movimenta, o que é que faz com que aconteçam os fenómenos de ressonância, porque a apometria tem muito a ver com isso, com ressonância, com o facto de sermos todos um e de reconhecermos no outro aquilo que vibra em nós também. Enfim, claro que sim, todas essas... toda essa aprendizagem é necessária e é fundamental. Então, para já, fica o Lamiré para dia 3 e 4. Venha aprender connosco a apometria na prática.